Agora, falando em dica boa, a gente sabe que informação é uma arma sempre nas mãos da gente. Precisamos estar bem informados, principalmente se você, mulher, vai entrar no mercado de trabalho ou vai empreender ou vai ser uma profissional autônoma. Vamos saber quais são as diferenças entre essas situações? Vamos bater esse papo com a Monique Rodrigues do Prado, que é advogada. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Tudo bem? Obrigada de novo pela presença aqui, viu? Obrigada, é um prazer. Assunto extremamente importante, né? Afinal de contas, a gente vê os números de mulheres empreendedoras cada vez maiores, graças a Deus. As mulheres estão aí se colocando cada vez mais, não só no mercado de trabalho, como também à frente das empresas, como arrimo de família, como a gente chama, né? Sustentando famílias. E é uma vitória, é muito bonito ver esse movimento crescendo cada vez mais, né, Monique? Claro, as mulheres, é uma curiosidade, as mulheres elas só tiveram acesso ao CPF na década de 60. É mesmo? E hoje a gente Super já recente. é muito recente, o que implica nas dificuldades, por exemplo, de acesso ao crédito. Mas uma coisa muito curiosa é que as mulheres, as microempresárias, que é o que nós vamos conversar, elas já representam metade das pessoas que iniciam um negócio. Então, isso demonstra tá em igualdade. Isso já demonstra que a mulher, ela tem um poder criativo, ela tem um desenvolvimento para negócio, ela tem o feeling do negócio. Isso é muito legal. E quais são as áreas onde a mulher tem mais atuado? A mulher, ela tem atuado mais nos ramos ligados à estética, moda, beleza e também alimentação. Tá. Essas são as áreas. Isso demonstra também uma dificuldade do mercado em confiar no trabalho da mulher, porque outras áreas, por exemplo, como ciência e tecnologia, fica um pouco mais comprometida. Tá. As mulheres não são tão consumidas nessas áreas, talvez por falta de confiança do mercado. Exatamente. Bom, vamos falar dos números, então, que eu achei muito interessante a gente comentar sobre eles. Nos últimos 2 anos, mulheres empreendedoras na chefia das famílias brasileiras, o que era há 2 anos atrás 38%, hoje a gente está em 45%. Sim. Né? E as mulheres empreendedoras hoje representam 48% dos MEIs. O que é o MEI? É o microempreendedor individual, sendo que 55% das MEIs trabalham diretamente de casa, que os endereços são de casa. Então é uma forma também de não precisar de nenhum grande investimento inicial para começar um novo negócio, né, Isso Monique? também demonstra, o Sebrae fez um levantamento demonstrando que as mulheres elas querem participar da dinâmica da própria casa, seja pelo filho, seja pelo investimento que ela quer melhorar, enfim, a estrutura da casa. Isso que as mulheres optam por trabalhar primeiro em casa, né? Então as mulheres tornam-se arrimo de família, que é essas chefes de casa, mas também por uma questão de estrutura, para não ficar tanto no trânsito. A necessidade cria essa oportunidade, Muitas vezes as mulheres elas vão para esse mercado do empreendedorismo por essa razão mesmo, pela necessidade. E muitas vezes até um segundo trabalho, uma segunda fonte de renda, né? Existe o emprego e existe o empreendedorismo em casa como forma de complementar a renda da família. E olha só um número pra gente se orgulhar, né? Num universo em que a gente não se orgulha muito de alguns números aqui do Brasil, a gente pode se orgulhar desse. A gente é o 7º no mundo com mulheres empreendedoras. Estamos na 7ª posição. Então isso é maravilhoso. E na sua opinião, por que é fundamental estimular o empreendedorismo feminino? Olha, eu acho que as mulheres elas têm um poder criativo que elas pegam e tornam aquilo um negócio. Imagina você uma mulher que consegue ver num bolo uma possibilidade de fazer negócio. Então isso demonstra que as mulheres elas têm o feeling negocial, o que falta algumas ferramentas que o próprio Sebrae disponibiliza, mas eu acho que um fator fundamental é a independência financeira dessa mulher, que vai impactar diretamente, por exemplo, na redução de violência doméstica. Porque quando essa mulher tem condições financeiras de se autossustentar, sustentar os seus filhos, que seja, ela não fica tão dependente economicamente desse marido. Então são números que eles conversam entre si. Dona da própria história, né? Dona da própria história. Agora, quais são os direitos do trabalhador autônomo? Olha, é interessante pensar que o trabalhador autônomo por si só, ele não tem direitos, desde que ele se regularize como MEI e depois ele abra lá uma contribuição com o INSS, onde ele vai fazer o pagamento e aí sim ele vai passar a ser assegurado
por direitos, né? Não como direitos trabalhistas, mas como direitos de segurado mesmo. E aí é onde ele passa, por exemplo, ter direito à aposentadoria, auxílio-doença e, no nosso caso aqui das mulheres, auxílio-maternidade, Sim. que é uma coisa fundamental para que a mulher... Seguro-desemprego. O seguro-desemprego, Não. por exemplo, não. Por quê? Como autônomo, ele não tem direitos Sim, trabalhistas. tem razão. Ele tem direitos previdenciários. Nesse caso, é só quem é CLT. Só quem é CLT. Tá. Então, isso levanta a questão da importância da gente contribuir com o INSS, mesmo sendo trabalhador autônomo, Com trabalhando certeza. de casa, tendo uma Fundamental. microempresa. Então, o Sebrae ajuda se as pessoas tenham qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo enfim, quero abrir uma empresa na minha casa. O primeiro passo é procurar o Sebrae, que ele vai orientar com relação às burocracias do negócio. Com certeza. O primeiro passo é você procurar uma ajuda, porque é uma dificuldade das mulheres, inclusive. As mulheres, elas têm dificuldade de buscar ajuda e se instrumentalizar. Instrumentalizar o negócio, regularizar o negócio. Então, a porta de entrada para você se regularizar é um microempreendedor, que é aquele que vai ter um rendimento anual de até 81 mil. Esse valor de 81 mil ano, ele é um valor que ele é desmembrado por mês. Então, por exemplo, eu cheguei agora em março a abrir meu negócio. Você tem que fazer a divisão. Isso dá um valor mais ou menos de R$ 9.750. Tá. Desculpa, 6.950. Gente, eu sou advogada. Né? Se fossem 10 meses, você não estaria correto. Então, esse dá um valor que, na verdade, o que significa? Mensalmente, é o valor que ele pode ter de rendimento. Tá. Então, se ele chegou hoje, em março, ele não vai poder ter mais aquele rendimento de 81 mil. E aí a importância do Sebrae, porque ele vai te ajudar a fazer cálculos de onde você entra. De repente, seu negócio já está passando 81 mil. E aí você vai para uma microempresa, Você por vai exemplo. ser configurado como outro tipo de empresa, no caso, microempresa. Que dá, por exemplo, a possibilidade de você ter até R$360 mil anualmente de rendimento. Aí entra numa outra faixa de Numa impostos, outra faixa, também. exatamente, que opta pelo Simples Nacional. O Simples Nacional, quando a gente fala dele, é interessante porque é uma forma unificada de você pagar imposto para o governo. E no nosso caso, MEI, é muito vantajoso porque o imposto ele não incide a cada produto que eu faço. Então, não é a cada bolo. É um valor fixo, que vai variar de R$ 53 a R$ 58, a depender do serviço que você presta. Se é serviço, se é comércio e serviço, a depender do ramo que você atua. É bem interessante entrar na página do portal do empreendedor do governo e no site do Sebrae, que lá tem muita informação bacana. Vamos falar, então, a diferença entre autônomo e liberal? Afinal de contas, existem muitas mulheres também nessa configuração de trabalho, como, por exemplo, diaristas, pessoas que não, de repente, estão recebendo, não são CLT, mas também não estão contribuindo. Onde que essas pessoas podem se integrar? Quando a gente pensa no liberal, por exemplo, a gente está pensando naquele que tem um conselho de classe. Então, o meu caso, advogado, dentista, fisioterapeuta, é aquele profissional que ele tem uma formação técnica ou universitária, que é diferente da diarista que entraria como autônoma, por exemplo. Mesmo sem ter uma empresa? Mesmo sem ter uma empresa e mesmo sem ter qualquer tipo de qualificação específica. Então, se eu vendo bolo na minha casa, eu sou uma profissional autônoma. Se eu sou uma diarista e eu contribuo tudo bonitinho, eu também me enquadro no profissional autônomo. Esse profissional, aquela pessoa que comercializa, por exemplo, uma lanchonete que ela tenha, uma barraquinha que ela tenha, ali no município, ela também é configurada como autônoma. Esse profissional, ele nunca vai ter vínculo empregatício, ele não é seletista, ele não trabalha no CLT, mas para ele ter assegurado os direitos previdenciários, é o que a gente conversou. Vá lá, gere a sua guia bonitinho e aí você passa a contribuir para ter aqueles direitos assegurados, que nunca vai ser aquele direito voltado, por exemplo, a 13º, a salário, porque ele não é empregado. Porque muitas mulheres estão nessa configuração hoje, né? Preferem trabalhar como diaristas, até porque, muitas vezes, fazendo as contas, trabalhando menos, às vezes consegue o mesmo salário de uma empregada doméstica que estaria na CLT. Só que acabam não tendo essa informação de que elas podem contribuir para serem seguradas do INSS também, né? Explica pra gente a diferença básica entre a doméstica e uma diarista. Essa é uma diferença muito interessante. Por quê? O empregado é aquele que tem um vínculo empregatício, então ele bate ponto, uma pessoa que é doméstica, às vezes ela não bate ponto, mas ela tem um horário a ser cumprido, ela trabalha das 8 às 17, ela presta serviço para a mesma casa, por exemplo, ela não tem autonomia. E aí ali lhe dá o direito, por exemplo, de ter todos os direitos trabalhistas assegurados, 13º, remuneração, salário, licença maternidade, tudo isso. Qual que é a diferença para diarista, por exemplo?
A diarista é aquela profissional que ela tem autonomia de horário de dia. E aí que entra a grande sacada. Se essa profissional ela está trabalhando para a mesma casa, para o mesmo escritório, há mais de 2 dias, existe uma certa tendência dela ser configurada como empregada. Ah, então se ela presta serviço mais de 2 dias na semana... Na mesma casa... Com frequência, com prestação de 3 horário. 3 dias ela já é CLT. Então assim, se ela trabalha todo dia, 3 dias por semana, com aquele mesmo horário, prestando serviço, ela recebe mensalmente. A característica dela passa a ser como empregada. Ela já deixa de ser. Deveria ser registrada, Deveria ser registrada. Tá certo. Tem pergunta chegando para você aqui, rapidinho. Vamos fazer pergunta Merino 1. Bom dia, sou aposentada por tempo de serviço. Posso ser MEI? Pode, isso sem não problema implica, nenhum tipo de impedimento. O que implica sempre é, por exemplo, você tem que fazer as suas contribuições em dia quando MEI. Se você não fizer, o governo ele vai te aplicar uma multa e você pode ter o seu cadastramento, inclusive, cancelado e perde o seu direito a CNPJ. Tá. No caso das manicures, as cabeleireiras, que tipo de configuração de trabalho elas têm? Elas entram como autônoma. Tá. E aí elas podem, por exemplo, se elas forem independentes, cadastrar-se como MEI. Qual que é a diferença? Se ela trabalha, por exemplo, num salão, ali existe um contrato pré-estabelecido, mesmo que não assinado, juridicamente esse contrato tem uma característica que é um contrato mercantil. Então ela utiliza o espaço, o estúdio, ela utiliza os equipamentos e ela é comissionada, por exemplo. Eles trabalham no esquema de comissão. Tudo certo. Tá. Na verdade, ela é uma autônoma. Por isso também é importante das manicures e das cabeleireiras, quando trabalham em um salão que não é o seu, que ela não é a empresária, abre uma MEI também. Elas também estão prestando um serviço. Para aquele estabelecimento comercial. Com sem certeza. nenhum tipo de vínculo. Não tem vínculo empregatício nesse caso. Tá certo. Olha quantas joia? dúvidas a gente tirou por aqui hoje. Muito interessante. Bacana. É importante saber, né? Dependendo do tipo de categoria que você está, quais são as suas obrigações e quais são os seus direitos dentro dele. Volte, por favor, Monique. Obrigada pelo convite. Para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Com Monique certeza. Rodrigues do Prado, que é advogada. Você faz contato através do Instagram, @MoniquePradro. Tá? E você coloca um Rzinho aqui. Coloca o Rzinho. Porque tinha uma homônima lá, precisou diferenciar, né? Sim. @Monique Pradro. Muito obrigada. Obrigada. Um ótimo dia pra você. Até a próxima, viu? Pra você Obrigada. também.